Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a Igreja Ortodoxa, devido estar no velho calendário, comemora 50 dias após a Páscoa, Pentecostes. Então, eu escrevi algumas coisas aqui, porque aqui é o aprendizado do que nós podemos fazer para melhorar como pessoas, dentro da nossa fé crescer, para que sejamos abençoados, prósperos, felizes, alegres, com boa saúde, com tudo de bom. Só as bênçãos e as graças de Deus podem nos dar. Então, hoje celebramos a grande santa festa de Pentecostes, a coroação da economia salvífica iniciada na encarnação do Verbo, que é o Cristo. Se a natividade manifesta a Deus entre os homens, e se a cruz revela o amor sacrificial de Deus, e se a ressurreição destrói o império da morte e do Satanás, Pentecostes manifesta a divindade do homem pela descida do Espírito Santo. A Igreja Ortodoxa compreende Pentecostes não como um evento isolado, mas como o cumprimento da maior promessa do Senhor. Recebereis o poder de descer sobre vós o Espírito Santo. Lá em Atos 1:8. Em Atos 2, vemos a reversão mística de Babel. Lembrem da Torre de Babel, que houve toda aquela coisa. Onde a soberba humana produziu a divisão. O Espírito produz a unidade. Onde havia dispersão, nasce a igreja. Onde havia apenas a natureza humana ferida, inicia a participação na vida divina, que é a ressurreição e a vida eterna. Segundo São Gregório de Palamas, Pentecostes não representa apenas a presença de Deus entre os homens, mas a comunicação das energias incriadas de Deus à criação que somos nós. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas é a terceira hipostase da Santíssima Trindade, ou seja, a terceira pessoa da Trindade. O Senhor vivificador que procede do Pai, como nós lemos no Credo e professamos assim. A profecia messiânica dos 7 dons do Espírito Santo. A tradição ortodoxa identifica os 7 dons do Espírito Santo, sobretudo a profecia do profeta Isaías. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de piedade. E assim seremos cheios do amor e do temor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías ainda, lá no 11, fala assim, que esta passagem adquire a importância fundamental para a compreensão da plenitude do Espírito manifestada em um primeiro momento em Cristo e depois dispersada a nós através da graça apostólica. Por isso que nós, quando somos ordenados, a imposição de mãos, como está lá no livro de Atos. Os padres ensinam que estes dons pertencem perfeitamente ao Cristo, por natureza divina, e são comunicados aos cristãos pela graça, que é o Espírito Santo. O primeiro deles é a sabedoria, por isso que nós, quando levantamos o Evangelho, nós falamos Sofia, significa sabedoria. Não é mera acumulação do intelecto humano, mas na tradição patrística, especialmente de São João Máximos, o confessor, a sabedoria significa contemplar todas as coisas, segundo a graça divina, presente na criação. Pode sentar, querido, fica à vontade aqui. O homem sábio vê o mundo não apenas fora da igreja, mas dentro da igreja através dos sacramentos. São Basílio, que foi um grande pai da igreja, ele fala assim, que o Espírito faz da alma um espelho da glória divina. Por isso que nós temos que manter o nosso coração aberto para receber o Espírito Santo. O segundo dom do Espírito Santo é o entendimento, que se chama sinesis em grego. O entendimento é a iluminação espiritual da mente. Lembra quando a gente fala, as vovós falavam assim, pede para o Espírito Santo te iluminar? É isso. É justamente isso. E pela ação do Espírito, ele nos purifica e nos completa com o entendimento de Deus.
São Gregório de Nissa afirma: o entendimento espiritual não nasce do raciocínio, mas da purificação através da oração e da comunhão. Por isso, o verdadeiro teólogo não é simplesmente quem estudou, mas quem viu, através da fé, a luz de Deus. O terceiro dom do Espírito Santo é o conselho, que se chama voili. O conselho é a capacidade de discernir o que é a vontade de Deus na sua vida e o que é a sua vontade. O discernimento é considerado por muitos padres como o maior das virtudes. São João Clímaco, mais uma vez, aquele São João da Escada, diz assim, que o discernimento é uma consciência iluminada por Deus. Num mundo marcado pela confusão moral, o dom do conselho permite distinguir entre o bem e o mal, e assim vivermos uma vida em Cristo verdadeiramente. O quarto dom é a fortaleza de Deus, que é o esquis. Pentecostes transforma pescadores em mártires. Antes da descida do Espírito Santo, Pedro navega em Cristo. Após Pentecostes, enfrenta o sinédrio dos judeus sem o temor. E assim, com a fortaleza espiritual, não é agressividade, é perseverança na verdade da fé. Então, a nossa fortaleza é o Cristo. E a nossa força é o fogo do Espírito Santo. A história da Igreja Ortodoxa é uma história de homens e mulheres sustentados por esses dons. Os mártires romanos, os confessores bizantinos, os novos mártires sobre o comunismo, aqueles monges do deserto chamados ascetas, todos testemunharam a ação da fortaleza do Espírito e viveram pelo Espírito. O quinto dom do Espírito Santo é o conhecimento. Se chama gnosis. O conhecimento espiritual não é mera informação teológica. A palavra Bíblia significa conhecer, significa que indica a comunhão entre os cristãos. Quando Cristo diz, eu conheço as minhas ovelhas, fala do relacionamento com elas. O Espírito conduz o homem a uma experiência viva com Deus, ou seja, é o nosso relacionamento com Deus. Isso que é tão importante, a gente tomar comunhão, porque essa é a prova do nosso relacionamento. O sexto dom é a piedade. A piedade, na tradição ortodoxa, significa reverência amorosa diante de Deus. Não se trata de sentimentalismo religioso. É uma vida na Eucaristia. Por isso a importância da Eucaristia. O homem piedoso transforma toda a existência na liturgia. E assim como de São Paulo, quer comeis e bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a vida torna-se oferta. Por isso que eu falo, entrega o teu trabalho a Deus, para você ser abençoado. E por último, o temor do Senhor, que se chama phobos pheu. O temor de Deus não é terror psicológico. Os padres distinguem temor servil de temor filial. O temor servil é quando se teme o castigo. E o filial é que se perca a comunhão com o Deus, com o Cristo. O temor dos santos, quanto mais alguém se aproxima da luz divina, mais percebe a própria pequenez. E por isso deixa-se de lado e insere o Espírito Santo em si. Por isso que o Isaías clama, ai de mim, estou perdido. Pedro diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Este temor gera humildade, e a humildade atrai a graça de Deus nas nossas vidas, em tudo que fazemos. Pentecostes e a teologia da definição, que se chama em grego teoses, aqui chegamos ao coração da teologia ortodoxa. Pentecostes não é apenas a distribuição dos dons do Espírito Santo, mas a abertura do caminho de nós sermos um só no Senhor Jesus. Por isso que ele fala, eu estou em ti e você está em mim. Porque o Espírito Santo mora no coração de cada um de vós e mais. Nós, recebendo a graça da Sagrada da Comunhão, nós estamos em Cristo e vivemos nele. Por isso que o mal não pode pôr a mão em nós. Porque aqui brilha o fogo do Espírito Santo.
Para finalizar a conclusão, o ícone de Pentecostes, os apóstolos aparecem sentados num semicírculo. No centro há um espaço vazio. Esse lugar simboliza o próprio Cristo, invisivelmente presente. E a igreja não vive do passado, ou é um museu. A igreja está viva, está presente e continua irradiando fogo através do Espírito Santo. Pentecostes não terminou em Jerusalém, mas sim está viva em cada dia das nossas vidas. Pentecostes continua a cada batismo, a cada crisma, a cada divina liturgia contínua, em oração, em coração, em amor, em fervor da fé. Este é o Espírito Santo que nós cremos e vivemos e pedimos que ele esteja em nós. Que o Espírito Santo derrame sobre vós todos a sabedoria para contemplar, o entendimento para conhecer, o conselho para discernir, a fortaleza para preservar, o conhecimento para amar, a piedade para saber adorar e o temor do Senhor para permanecerdes humildes nele. E que, iluminados pela essa graça incriada do Espírito, caminhemos até a glória das glórias, rumo à participação na vida eterna, na Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos, aqui é a chave do sucesso. Essa semana eu vou gravar alguns vídeos rápidos de 1 minuto sobre cada um desses dons. Quem quiser assistir, assista. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje é dia de se derramar para a comunhão e dizer: Senhor, eis-me aqui o teu servo, pecador, mas que quer o teu perdão, quer a tua cura, quer a tua unção e quer que o Senhor abra as portas da minha vida. É esse o Senhor que nós procuramos, que nós cremos, porque nós vivemos e morremos na esperança do amor e da ressurreição na vida eterna. Amém. Um santo e abençoado domingo de Pentecostes a cada um de vocês. Feliz em revê-los. Vocês veem que ainda a igreja está muito difícil de poder ter missa, né? Mas graças a Deus a prefeitura entregou as cestas básicas. Está com uma série de exigências devido a pessoas que fazem venda dessas cestas básicas, infelizmente. E por isso nos cerceia de poder ajudar mais vocês. Mas estou feliz de vocês virem. Pelo menos vocês estão podendo hoje não só contemplar a Deus, mas receber o grande tesouro que Deus nos deixou, que é a comunhão, que é trazida e transformada de corpo, de pão e vinho para corpo e sangue pelo próprio Espírito Santo. Padres, deem comunhão, por gentileza.